A Fortaleza de São José da Ponta Grossa, né, do norte da ilha, que é espetacular. Não é apenas um belo ponto turístico, né, uma incrível vista e tudo mais. O forte também é um convite para visitar o passado e conhecer um pouco mais sobre a história, o desenvolvimento da nossa ilha de Santa Catarina. E é claro que a gente foi lá para contar. R$ 8 e as portas do passado se abrem. A cada passo, maior a curiosidade e o encantamento com cada detalhe, do tamanho, do formato. Qual a lógica? Como colocaram tudo isso de pé e por que aqui? Rapidinho, a gente encontra as respostas para todas essas questões e muitas outras. Hoje, está tudo muito bem conservado, mas nem sempre foi assim. A Fortaleza de São José da Ponta Grossa ficou quase 200 anos abandonada. A restauração só foi feita na década de 80, depois que a UFSC assumiu a administração do local. A localização é estratégica do ponto de vista militar. Ela fica entre Jurerê Internacional e a Praia da Daniela, a 25 quilômetros do centro de Floripa. Foi erguida na década de 1740. Levou 4 anos para ficar pronta. Uma determinação do rei para garantir o domínio dessas terras. A busca pelo ouro e a prata aqui na América do Sul gerou um conflito entre Portugal e Espanha. E a conquista por novas terras era o caminho mais rápido para multiplicar as riquezas. E a ilha de Santa Catarina ficou no meio dessa briga. A ilha de Santa Catarina era um ponto importante de suprimentos, de você poder parar uma grande frota de embarcações. A estratégia portuguesa do século XVIII em edificar, em construir as fortalezas, foi defender um território que era como um entreposto até o Rio da Prata, que servia muito bem para víveres, para alimentos, para água doce, de todas as embarcações que saíam da Europa em direção às disputas no sul. Para garantir a segurança da ilha, o rei determinou ao engenheiro José da Silva Paz que construísse uma fortaleza aqui. O engenheiro justificou que uma só não seria suficiente. Construiu 4. As 3 da Bahia Norte, hoje preservadas e abertas à visitação, e mais a do sul, lá em Araçatuba, uma ilhota na frente da Praia de Naufragados. A gente está em São José da Ponta Grossa, na nossa frente tem Santa Cruz de Anhatomirim e depois mais para dentro da Bahia, Santo Antônio de Ratones. A ideia era que uma embarcação que viesse do alto mar e quisesse adentrar na Bahia Norte, ela teria que passar por esse triângulo de fogo, vamos dizer assim. Então era uma forma de proteger o ingresso e também regular alguma embarcação mercantil. Era como se fosse, vamos dizer assim, uma alfândega também em direção à Vila de Desterro. Apesar de sempre vigilantes e de toda essa estrutura, os portugueses não conseguiram evitar que a ilha fosse invadida. Em 23 de março de 1777, os espanhóis chegaram com força total, 117 embarcações. Por aqui viviam em torno de 4.000 pessoas. Os espanhóis chegaram em 12.000 soldados. Segundo alguns historiadores, não houve sequer um tiro. Os portugueses não tiveram chance de reação e boa parte dos moradores daqui fugiram para o continente. A invasão foi feita pela praia de Canasvieiras. Logo, os espanhóis tomaram o forte de São José da Ponta Grossa e depois os demais. A ilha ficou sob comando da Espanha por 1 ano e meio. Os espanhóis eram muito bons na guerra, mas os portugueses eram muito bons na diplomacia. Então, com a tomada espanhola da ilha de Santa Catarina, na verdade, os portugueses negociaram a devolução dessa ilha para a coroa portuguesa, em troca da cidade da colônia de Sacramento, que era um território português. Trocaram um pedacinho do Uruguai pela ilha de Santa Catarina. Foi isso que aconteceu. Quanta história, né? E é a nossa história. Tudo isso teve influência direta na construção da cidade de Florianópolis e do estado de Santa Catarina. E tudo é contado em detalhes aos visitantes pelos estudantes do curso de Guia em Turismo do IFSC. Até setembro, todos os domingos, eles estão aqui. Tratados muito importantes. Ele vem aqui para Fortaleza, além de divulgar e valorizar esse atrativo histórico, ele coloca em prática todos os ensinamentos recebidos através das disciplinas propedêuticas. E aqui o turista ele vai receber uma visita guiada, com detalhes, com uma inclusão, né, vamos dizer assim, uma inserção, uma imersão dessa experiência nesse local tão fantástico, né? Este é o 2º ano que os estudantes do Instituto Federal fazem esse trabalho. O Pedro trouxe a esposa e a filha. É a 3ª vez que eles visitam a Fortaleza, mas a primeira com a ajuda de um guia. Se a gente não conhece tão bem a história, ter alguém que estudou, que conheceu, sempre acrescenta mais no conhecimento da gente.
E impressiona a forma como foi construído. Se tu pensar que nos idos de 1800, 1700 tu não tinha nenhum recurso mecânico para fazer isso era tudo carregado mais à mão ou com treliço ou coisa assim, fixado com óleo de baleia. Isso tudo é uma estrutura bastante impressionante. Para visitar é só chegar. Só no ano passado, mais de 70 mil pessoas passaram por aqui. A Fortaleza de São José da Ponta Grossa está aberta todo dia. E agora, na baixa temporada, sempre no primeiro domingo do mês, a entrada é de graça. Eu achei fantástica, muito linda. Nunca tinha vindo aqui, minha amiga que me convidou para vir aqui, mas olha, eu estou achando assim fantástico.